A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E neste vídeo de hoje nós vamos fornecer subsídio da lição 11, que tem como título Atributos da Unidade da Fé: Humildade, Mansidão e Longanimidade. Amém, meus irmãos? Não se esqueçam, meus irmãos, como nós sempre falamos no início dos nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, assim que se inscrever, ative o sininho para você receber em primeira mão as nossas lições, o nosso subsídio, tanto das lições de adulto quanto das lições de jovem. E também na descrição desse vídeo nós fornecemos um teste online. Está apenas o link na descrição, os irmãos vão clicar nesse link e vai ser direcionado para o teste online. Amém? Vamos lá para a nossa lição 11. Texto áureo. Se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Verdade prática. A unidade na igreja depende de que todos os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, e em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 12. Amém? Então, meus irmãos, agora nós vamos dar início ao nosso subsídio da lição 11, Atributos da Unidade da Fé: Humildade, mansidão e longanimidade. Então, como introdução, meus irmãos, nós vamos utilizar o versículo 1 de Efésios 4, que se encontra na leitura bíblica em classe e também é o nosso texto áureo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação do que foste chamado. Então, a gente vê aqui que existe um enfático convite a participar da unidade, porque agora nós vamos comentar sobre atributos da unidade da fé. Que atributos são esses que nós iremos estudar nesta lição de hoje? São 3 atributos: humildade, mansidão e longanimidade. Então, quando o apóstolo Paulo fala rogo-vos, então esse sentido dessa palavra rogo-vos é enfático e significa chamar para o lado de alguém. Ele está sendo enfático, ele está chamando para o lado de alguém. Então a força que Paulo dá a esta palavra é muito maior do que comumente se vê nas suas outras cartas, porque existem outros vários textos em que Paulo usa essa palavra rogo-vos. Porém, o sentido aqui em Efésios 4:1 é bem mais enfático. Essa palavra aqui em Efésios é usada para encorajar, para apelar, para exortar, meus irmãos. Então, no capítulo 4 de Efésios 1, no versículo 1, essa palavra é um convite para se tomar uma atitude. Tomar-se uma atitude. E Paulo prossegue: eu rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Eu preso no Senhor. Tem uma tradução que fala preso no Senhor, que é a tradução mais correta da tradução. Não preso do Senhor, mas preso no Senhor. E nós iremos comentar sobre isto também. Por quê? Porque, mais uma vez, o apóstolo fala de si mesmo como prisioneiro no Senhor. Mais uma vez, ele está se identificando. Então, com essa identificação, Paulo procura despertar nos crentes efésios mais que um sentido de simpatia, pois procura dar ênfase ao que ele ensina. O apóstolo não está lamentando, meus irmãos, o fato dele estar preso. O que ele quer enfatizar é que está preso pela vontade e por causa do Senhor. Como eu falei para os irmãos, em algumas versões aparece a expressão do Senhor, como o da lição bíblica aqui está do Senhor. Mas a tradução correta do grego é no Senhor. É no Senhor.
Então a tradução fica: eu preso no Senhor. Então a colocação das palavras no Senhor tem uma ênfase especial que é dada pelo apóstolo para mostrar que os sofrimentos físicos causados naquela prisão romana não poderiam quebrar o vínculo da comunhão existente entre ele e o Senhor Jesus. Paulo estava preso no Senhor e não pelo Senhor. É uma diferença. Ele estava preso no Senhor e não pelo Senhor. Isso indica consciência de que o apóstolo tinha de sua missão. Isso mostra a consciência que ele tinha da sua missão. Então, ele também tinha a certeza de que sua prisão não apresentava para si uma pobre, e sim uma glória, ou seja, uma oportunidade de servir ao Senhor de forma diferente. Então, esse rogo-vos, pois, eu preso no Senhor. Então a gente vê que esse rogo era um convite, era uma parte mais do que? Mais enfática do apóstolo Paulo usando, e ele era um preso no Senhor. E por fim deste capítulo 1 aqui, como nós estamos utilizando como introdução, é que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Então a conduta digna da salvação recebida é o quê? Que andeis como é digno da vocação que foste chamado. Então, meus irmãos, o ardente zelo do apóstolo com os crentes de Éfeso é para que andem de modo digno da salvação recebida em quem? Em Cristo. Então, a palavra vocação aqui tem o sentido do chamamento a que se responde ou se atende no ato da convenção a Cristo. Então, é esta a vocação do que o apóstolo Paulo está falando. O convite atendido implica dignificar o compromisso com Cristo através do comportamento sadio na vida cristã. Nossa conduta no dia a dia, meus irmãos, dignifica a nossa salvação em Cristo, que é o que? A vocação com que foste chamado. Andar como é digno da vocação, meus amados irmãos, significa obedecer prontamente a todos os requisitos espirituais dessa vocação. A palavra digno mostra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. Isto que significa a palavra digno. Não é apenas eu aprender, ser instruído e na minha vivência diária eu não mostrar no meu comportamento, não mostrar uma conduta digna da salvação que eu recebi. E a gente vê que hoje em dia muitas pessoas se enquadram, infelizmente, nisto. É pessoas que vão para a igreja, é pessoas que estão todo dia na igreja, mas não tem uma conduta digna da salvação que recebeu. É uma pessoa que não tem um testemunho acedado. Ele fala, ele prega, mas suas atitudes, seus atos não condiz com a conduta digna de salvação. Seu comportamento é a parte de Cristo. Então, meus amados irmãos, que sejamos dignos, que possamos mostrar que existe sim uma ligação entre o ensino que recebemos e a vivência desse ensino na nossa vida diária. Então, o nosso chamamento para a salvação não acontece por merecimentos pessoais. Isso foi bem enfatizado, se eu não me engano, na lição 3 ou foi na lição 4. Então, a palavra digno tem uma conotação especial neste texto bíblico, pois o que o Senhor quer é que nós andemos de um modo que corresponda ao que ele tem feito por nós. Então, tudo isto está incluso nessa introdução que nós falamos agora do capítulo 4 e o versículo 1. Nós esmiuçamos detalhadamente este versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamado. Então, nesta lição, o que nós iremos estudar? Iremos estudar os atributos da unidade, que é o que ele fala agora no versículo 2 de Efésios 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, neste versículo 2, Paulo continua a falar sobre o andar conforme a chamada que tivemos,
para a salvação, apresentando os requisitos para que haja unidade em Cristo, os quais são indispensáveis aos que foram chamados. O que é que ele fala? Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Destacam-se 4 qualidades aqui. 4 qualidades. O autor vai falar de 3, mas destacam-se 4. Porque ele vai destacar apenas a humildade, a mansidão e a longanimidade. E tem outra também que é a tolerância. Porque quando suportamos uns aos outros em amor, está mostrando a tolerância. Porém, ele vai falar apenas de 3. E essas unidades, essas qualidades da unidade em Cristo é que devem ser cultivadas pelo crente. Então, a unidade no corpo de Cristo, que corpo de Cristo? A igreja, não pode ser deteriorada pela força da carne, não pode. Essas qualidades são produzidas, meus amados irmãos, pelo Espírito Santo em favor do crente. Isto que fique bem claro, estas qualidades das quais nós estamos falando são produzidas pelo Espírito Santo em favor do crente, a fim de torná-los parte do corpo de Cristo, evitando que fique como um membro isolado. Esses requisitos, meus irmãos, nada tem a ver com a carne. E para que o crente não viva em derrotas espirituais, deve cultivar tais qualidades na unidade em Cristo. Paulo deseja que os crentes em Éfeso cultivem, meus irmãos, esses predicados para manter a unidade da igreja. A gente já falou aqui bastante sobre essa unidade, agora vamos falar detalhadamente, porém de forma resumida, de cada uma dessas qualidades da unidade em Cristo que o autor vem nos trazer nesta lição. Então, o tópico primeiro da nossa lição fala: para haver unidade é preciso humildade. Para haver unidade é preciso humildade. Ele vai dividir em 3 subtópicos: o modo digno do viver cristão, a humildade e a verdadeira humildade. Então, meus irmãos, o modo digno do viver cristão foi o que nós acabamos de falar agora há pouco. Que nós falamos sobre o quê? Sobre uma conduta digna da salvação recebida. É isto que o autor da lição bíblica aqui vai detalhar no texto da lição escrita pelo autor, que é o modo digno de viver, do viver cristão. Ou seja, é o que nós falamos. O que foi que nós falamos, então? Que deve haver uma ligação entre o ensino doutrinário e a vivência deste ensino na vida diária. Ou seja, o meu comportamento, a minha conduta deve ser digna da salvação que recebi. Então, isso é o modo digno do viver cristão. Qual o modo digno? Transparecer, na verdade, é resplandecer a glória de Cristo no meu viver. As minhas atitudes certas, os meus atos certos, isso tudo vai evidenciar Cristo em minha vida. E este modo digno do viver cristão é o que vai refletir, porque muitas vezes a gente não consegue alcançar todo mundo com as palavras, mas com o modo digno de viver cristão, certamente alcançará, porque nós estamos sendo observados. O cristão está sendo observado por todos aqueles que estão à sua volta. E se o cristão tem um andar digno, um andar que mostra as qualidades, que seus comportamentos reflitam a Cristo, certamente este sim é um modo digno do viver cristão. Então, meus irmãos, falando um pouco da humildade, a gente percebe que ela é tão conhecida, mas tão pouco vivida. No grego, a palavra humildade aparece com o significado de modéstia. O autor até cita lá na frente, aqui, quando os irmãos leem a lição bíblica, que ele às vezes usa a palavra modéstia para se referir à humildade. Porque humildade é a qualidade que repudia o orgulho e o individualismo. A humildade nunca se apresenta a si mesma, mas se preocupa com a participação coletiva. Ela é uma virtude essencial para que a unidade seja mantida. Então, meus amados irmãos,
A humildade para os povos pagãos não era uma virtude. Por quê? Porque para eles era considerada uma atitude negativa, o autor da lição fala. Era uma fraqueza no caráter e falta de amor próprio. Mas a gente vê pelos ensinamentos bíblicos que a humildade faz parte, sim, da conduta cristã. E a humildade, meus irmãos, é gerada também pelo Espírito Santo. Todas as qualidades que vai refletir Cristo em nossa vida são reflexo de Cristo em nossa vida. É a produção do Espírito Santo em nossa vida para que possamos andar dignos, exercendo, transparecendo, mostrando, evidenciando as qualidades de Cristo em nossa vida. Em Filipenses 2:3, Filipenses capítulo 2:3, a palavra de Deus fala assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente já vê aqui que o orgulho está caindo por terra e o individualismo. Eu devo agir com humildade, eu devo considerar os outros superiores a mim mesmo. Imagine só, isso é que é ser humilde. E essa humildade não transparece apenas da boca para fora, com gestos, sei lá, que você queira transparecer que é humilde, porque quem é humilde não precisa se esforçar para mostrar uma qualidade que já pertence a ele. A pessoa que é humilde já faz isso naturalmente, porque já tem Deus na vida, já tem o Espírito Santo agindo no seu ser. Mas a pessoa que quer demonstrar que é humilde sem o ser, certamente isso vai ser transparecido, porque o mundo conhece, as pessoas vão reconhecer que ele está agindo aquilo ali por conveniência e não por ser uma pessoa humilde. E Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele é bem claro, cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. O mesmo apóstolo Paulo escreve em Colossenses 3:12, ele fala o quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então a gente percebe aqui que novamente o apóstolo Paulo aqui, essas três qualidades da unidade de Cristo aqui que nós estamos estudando nessa lição, ele está enfatizando também em Colossenses, quando ele escreve lá para os Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. E nosso exemplo maior de humildade, o nosso exemplo maior de humildade, quem é? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus, porque Cristo falou um versículo bastante conhecido, Mateus 11, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então, o exemplo maior de humildade é Cristo, e isto ele mostrou para os seus discípulos, quando ele foi para aquela reunião, para aquele jantar, aquele banquete, aquela ceia. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Então ele estava mostrando o quê? Mostrando que ele era servo, que ele era humilde. E ele mesmo fala que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir, mostrando ali a sua humildade. Imagine só, se o mestre, que era o mestre, o Senhor dos senhores, abaixou-se para lavar os pés de seus discípulos, mostrando um ato de humildade, de serventia. Então, que possamos aprender de Cristo, porque ele foi movido de humildade verdadeira e não de uma falsa humildade que é movida pela aparência, não, mas sim de uma ação que reconheça a importância e o valor do outro, porque como o apóstolo Paulo escreveu, devemos fazer tudo por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. E assim foi como Cristo fez. Assim que foi Cristo fez. Em Mateus 5:3, para encerrarmos essa parte da humildade, a palavra do Senhor fala: bem-aventurado os humildes de espírito. Por que os humildes de espírito são os bem-aventurados?
porque dele é o reino dos céus. Então, meus irmãos, para passarmos para o ponto 2 da nossa lição, tópico 2, vale ressaltar que é importante ressaltar o quê? Que esta virtude, a humildade e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Eu gosto de enfatizar isto para que os irmãos tenham isso em mente, que essas virtudes, a humildade, a mansidão, longanimidade, todas são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Amém? Então, essas virtudes é evidenciada, é produzida, é estabelecida na vida do crente pelo Espírito Santo de Deus. É tudo pelo Espírito Santo de Deus. Existe um provérbio que diz: a humildade precede a honra. Então, se um provérbio de Salomão, a humildade precede a honra. Lá em Provérbios está escrito. Então, se a humildade precede a honra, mas é a humildade verdadeira, a humildade que Cristo é glorificado na sua vida. Esta é a verdadeira humildade e que possamos aprender de Cristo, porque ele é manso e humilde de coração. Ele mesmo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? O ponto 2 da nossa lição tem como subtítulo: para haver unidade é preciso mansidão. Divide em 4 pontos. Mansidão, um fruto do Espírito. Aí ele vai falar de grandes exemplos de mansidão. Aí ele vai usar como exemplo Moisés e Jesus Cristo. A verdadeira mansidão, e a mansidão pressupõe reconciliação. Então, vamos bater nesses pontos aqui de uma forma única, para que os irmãos consigam compreender o significado de mansidão, que é a unidade, que precisa também de mansidão. Além da humildade, precisa de mansidão, que é o segundo ponto. Então, a palavra mansidão, meus irmãos, destaca uma pessoa o quê? Que é gentil. Isso no grego. A palavra mansidão no grego destaca uma pessoa que é gentil, uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é cortês, uma pessoa que é amável, suave, tolerante. Agora, já no português, mansidão é definida como serenidade, tranquilidade, calma, índole ou procedimento manso, pacífico. Então a gente trouxe a definição da palavra no grego e tanto no português. Então essas duas definições expressam qualidades de um homem natural ou carnal, não pode ter por si próprio. Então essas duas definições que nós trazemos aqui, a definição tanto no grego, tanto no português, expressam qualidades que um homem natural ou carnal não pode ter por si próprio. Pois essa grande virtude é fruto do Espírito Santo de Deus. Eu estou batendo nessa tecla para os irmãos compreender que essa é uma virtude, meus irmãos, são virtudes do Espírito Santo de Deus. O homem natural e o homem carnal, o crente carnal, porque existe 3 tipos de homem. Existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é o ímpio, é o não crente, que tem seu espírito ainda adormecido, não foi vivificado, está morto em ofensas e pecados. Já o homem carnal é o crente, mas o crente que não anda em espírito, anda apenas pelas obras da carne. Ele é crente, porém é um crente carnal. E existe o espiritual. Esse sim é o verdadeiro crente, é o crente que anda cumprindo os mandamentos e os preceitos de Cristo. Então, o homem natural e o homem carnal não pode ter por si próprio. Então, essa virtude é um fruto, é uma virtude do fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, a mansidão pode ser entendida como uma qualidade suavizante, como uma canção que tranquiliza a alma mais angustiante, como um médico que trata seu paciente com toda delicadeza, como um pastor que cuida da ovelha com todo carinho. Ela não expressa, meus irmãos, falta de coragem. A mansidão não quer dizer que a pessoa não tenha coragem, não tenha disposição, mas que a pessoa traz o melhor alívio para quem está o quê? Para quem está sofrendo, meus irmãos.
Isto que é a verdadeira mansidão. Eu vou trazer alguns contextos aqui de conceito de mansidão no contexto filosófico e político. Vamos trazer alguma coisa sobre isto. Vamos também trazer num contexto o que era para Aristóteles, o que era mansidão. Para Aristóteles, meu irmão, que é bastante conhecido, um filósofo bastante conhecido, para ele a mansidão era vista como um vício de deficiência, era uma autodepreciação e não uma virtude. Imagine só que ele está com a visão totalmente contrária. Por quê? Porque ele é um homem natural. Isso porque o seu olhar foi apenas do ponto de vista humano, natural, como eu estou falando aqui. Já no contexto filosófico e político, a mansidão é delicadeza no bom trato com as pessoas. Isso no meio filosófico, político. Para eles é apenas isso a mansidão. Ou seja, não implica de argumentos filosóficos. Essa atitude parte daqueles que não querem mais criar conflitos em certas discussões. Por isso se tornam suaves. É um bom humor para manter a paz, a tranquilidade ambiental. Não se apropria de linguagem ofensiva para atacar alguém. Isso é o quê? É a visão no contexto filosófico e político. Porém, quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos o quê? Que a mansidão é uma qualidade presente em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, meus irmãos, ela é apresentada como a glória para uma mulher. A gente percebe isso no livro de Provérbios. A mansidão também é o segredo para a propriedade de um rei, conforme Salmos 45, versículo 4 e 5. Pois a tirania soberba sempre precedem a queda. Isso é o que acontece. Provérbios 16, 18. Então, meus irmãos, quem está na liderança, seja de uma igreja, seja de uma empresa ou de um lar, precisa ter o fruto da mansidão, precisa ter doçura, delicadeza, pois dessa forma será amado, será respeitado. Às vezes pensamos que o soberbo, que é o arrogante, o presunçoso, aquele que se acha melhor do que todo mundo, é quem vai ter vitória. Não, mas o profeta Isaías escreveu sobre os mansos dizendo, Isaías 26, versículo 6, o pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Meu irmão, nós somos tentados em alguns momentos a querer usar do espírito de soberba, de impor nossa vontade sobre os outros. Mas essa atitude infantil e carnal sempre nos colocará em sérios apuros. Portanto, meus irmãos, o melhor é ser dirigido pelo Espírito Santo, procedendo em tudo com mansidão, pois a Bíblia diz que os mansos é que herdarão que herdarão a terra. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, meus amados irmãos, nós temos que fazer com que esta virtude do Espírito Santo, orar a Deus, para que o Espírito Santo produza na nossa vida a humildade, produza a mansidão, a longanimidade e todos os outros frutos do Espírito, todas as virtudes do fruto do Espírito. Porém, nós estamos estudando apenas 3 neste momento. Nós falamos sobre a humildade e agora nós estamos falando sobre a mansidão. Agora, muitas vezes alguém pode até perguntar, mas por que os mansos vencem? Visto que não agem com tramas, truque, imposição e valentia. Por quê? Sabe por que os justos vencem, os mansos vencem? Porque eles estão amparados por Deus, eles estão alicerçados em Deus. E nós vamos mostrar que a resposta para isso é simples. Vamos mostrar isso na palavra de Deus. Vamos lá. Então, é simples. O manso está no amparo de Deus. Aonde está isso? Salmo 147, versículo 6. O Senhor eleva os mansos e abate os ímpios até a terra. Os mansos também, meus irmãos, são guiados por Deus. Salmo de número 25, versículo 9. Assim nos diz: guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Então, os mansos são guiados por Deus. E, por fim,
eles são defendidos por Deus. Salmo de número 76, versículo 9. Quando Deus se levantou para julgar, para livrar a todos os mansos da terra. Então a gente vê que os mansos, ele está no amparo de Deus, ele é guiado por Deus, ele é defendido por Deus. E como exemplo, temos Moisés, que enfrentou muitas lutas, enfrentou muitas pelejas, oposições, mas saiu vitorioso. Isso porque se manifestou um espírito de mansidão sobre a vida de Moisés, conforme está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Então, meus irmãos, a mansidão de Moisés, a gente percebe que ela é descrita, não é descrita como uma dependência total, no caso, de Deus. A mansidão de Moisés é descrita, então, como uma mansidão que mostra uma total dependência plena de Deus. Ele não era um homem fraco. Observe que as pessoas confundem o conceito de mansidão. Confundem. Por quê? Porque quem é manso, meu irmão, não é que esse homem seja um homem fraco. É uma pessoa sem caráter, que deixa as coisas ficarem soltas. Nem tampouco um covarde que não haja. Mas era forte, ele é destemido, ele é severo. Ele irava-se, sim, no momento apropriado. E humilhava-se também no momento certo. Se Moisés fosse fraco, sem ânimo, sem atitude, jamais teria conduzido o povo de Deus à terra prometida. Então, esse conceito de mansidão que se tem no mundo, às vezes é um conceito errôneo, é um conceito errado, que acha que a pessoa mansa é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa covarde. Não, mas é o contrário. A pessoa, ele é forte, sim, ele sabe agir na hora certa. No momento apropriado, ele sabe levantar sua voz. No momento apropriado, ele sabe humilhar-se no momento certo. E assim ele vai conduzindo o povo de Deus, como foi o caso de Moisés. O outro exemplo que o autor da lição usa é o exemplo de Cristo. Ele usa o exemplo como um exemplo Moisés e Cristo. E percebe-se, meus irmãos, que em certo momento Jesus agia com o espírito da mansidão do que com o sistema legalista do seu próprio tempo. Quando os acusadores apresentaram a mulher apanhada em adultério, fizeram menção da lei, pela qual ela deveria ser julgada e morta. Mas ele se apresentou manso e livrou aquela mulher. Essa história está lá em João, capítulo 8, dos versículos 5 ao 11. Outro exemplo também que o autor não dá é Paulo. Paulo também agiu baseado neste princípio. Agiu sim. Vamos lá então em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Assim nos diz: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então a gente vê isso, que Paulo também agiu baseado na mansidão, no princípio de mansidão. Ele era manso quando era necessário, agia com o quê? Vamos supor, nós vamos falar com severidade quando deveria, mas também com humildade e mansidão propriamente dita quando deveria. Ou seja, ele sabia usar a mansidão. A mansidão, como eu estou falando, não é algo que mostre que a pessoa seja fraca, a pessoa seja uma pessoa covarde, que não se imponha, não saiba se estabelecer quando vai ensinar os princípios bíblicos. Não, Paulo sabia diferenciar isso. Ele, em todo momento, ele era manso. Mas essa mansidão não implica covardia. Então, meus irmãos, o cristão deve viver em mansidão, humildade, tanto mentalmente como na prática. Isso porque o seu grande mestre Jesus jamais esboçou o espírito de soberba, grandeza, superioridade, mas foi manso. Mateus 11, 29, que é o versículo que citamos. Aprendei de mim que sou manso, eu sou manso e humilde de coração, de espírito. Quando a mansidão, meus irmãos, é uma realidade na vida dos servos de Cristo, não há
no seu meio espaço para soberba, mas a atitude humilde, ela serve para servir e agradar os outros. Então, isto é a verdadeira mansidão. É a mansidão que não vai ceder às provocações. É o que acontece muitas vezes na nossa vida. Às vezes nós somos colocados em situações que querem tirar a nossa paz, querem tirar a nossa mansidão. E nós devemos agir com mansidão. E quem tem essa mansidão, meus amados irmãos? Quem tem essa mansidão são apenas os crentes salvos em Cristo. Porque é uma virtude do fruto do Espírito que é gerada nos crentes salvos. É gerada nos crentes salvos. Como fala o quarto subtópico, que mansidão pressupõe conciliação. Uma pessoa que é mansa, ela evita o embate, ela evita o confronto. Por quê? Porque ela tem Cristo em sua vida. E uma pessoa, quando tem Cristo em sua vida, o seu comportamento é conciliador. Ele é demonstrado na prática, como eu tinha falado anteriormente, com a humildade. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Porque, como eu falei para os irmãos, na igreja, dentro da igreja, acontece muitas vezes confrontos, conflitos, embates. Por quê? Porque é o homem carnal que está ali, não o espiritual. Como eu falei anteriormente, existem 3 tipos de homem. Eu vou falar mais uma vez. Existe o homem natural, o homem carnal e o espiritual. O natural é o homem ímpio, é o ímpio, não crente. Já os outros 2 tipos de homens é os que estão dentro da igreja, que é o homem carnal e o homem espiritual. É o homem que vive na carne, esse que não tem o Espírito de Deus na sua vida. Não dá espaço para o Espírito de Deus agir, não dá espaço para o Espírito de Deus fazer presente em sua vida. E ele é um homem contencioso, que causa dissensão, causa conflitos, causa revolta, mas que Deus tenha misericórdia e que Deus venha produzir esta virtude em nossas vidas, que é a virtude do Espírito Santo, chamada mansidão. Então, meus amados irmãos, nós encerramos esse tópico 2 falando sobre a mansidão. Agora vamos falar sobre o tópico 3. O tópico 3 tem como título: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Também está dividido em 3 subtópicos: longanimidade, um fruto do Espírito, suportando uns aos outros, o perdão como premissa do amor. Então agora vamos falar um pouco sobre essa virtude, que é também uma virtude do fruto do Espírito Santo, que é a longanimidade, que também é traduzida como paciência. Na verdade, a palavra paciência, que em algumas traduções ela recebe, principalmente na nossa versão portuguesa, que se encontra lá em Gálatas 5:22, ele traduz essa palavra paciência com a expressão longanimidade. Então, esta palavra no grego, meus irmãos, ela tem por nome a de macrotomia. Paciência no grego é macrotomia. Ela é uma palavra composta. A primeira parte é macro, que refere-se a algo grande e longo. E a segunda parte é tumos, que significa ânimo, disposição, índole e natureza. Então podemos dizer que macrotomia fala de se ter paciência com as pessoas. Esse é o significado da palavra macrotomia, que é a palavra paciência no grego. Então é o que? Fala de se ter paciência com as pessoas, ou seja, nunca perder o ânimo, ainda que as pessoas não sejam tão agradáveis conosco. Vale ressaltar, meus irmãos, que a paciência, quando eu usar a palavra paciência, entenda-se também como longanimidade. Então, vale ressaltar que a paciência, na verdade, vale ressaltar que a paciência não está apenas relacionada com as pessoas, mas também com o tempo
e certos acontecimentos em nossa vida. Quantos não perdem a paciência quando sofrem derrotas, meus irmãos? Quantos não conseguem conquistar aquilo que pensavam que iria alcançar em determinado tempo? Todavia, o cristão que tem em sua vida a virtude do fruto do Espírito Santo, chamada paciência, jamais desiste ou perde a fé, ainda que tudo lhe seja desfavorável. Então, nós entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que a paciência, como virtude do fruto do Espírito Santo em nossa vida, faz com que o crente não se exaspere, nem seja impaciente, mas que saiba como controlar-se diante de qualquer situação desagradável, sem ceder à ira, sem ceder à cólera. Para essa virtude, meu irmão, do fruto, podemos dizer que se trata de um autocontrole. Então, ter paciência ou longanimidade é o quê? É eu não irar-me. É eu ter autocontrole. É eu não se descontrolar para agir bruscamente. Que não age buscando vingança quando for injuriado, mas pela fé vai suportando tudo. Então, quando a paciência está na vida do crente, ele não desiste, ele não reclama, não faz murmúrio, não segue até completar sua carreira. Na verdade, ele segue, me desculpe. Ele não reclama, não faz murmúrio, mas ele segue até completar sua carreira. Paulo disse que combateu o bom combate até o fim, depois guardou a fé, ou seja, em meio às lutas, perseguições, falsidades, foi por meio da paciência que ele suportou tudo para ganhar a sua coroa. Então, meus irmãos, o cristão que produz pelo Espírito Santo a virtude da paciência, ele sabe como tratar as pessoas, ainda que elas sejam cheias de defeitos e falhas. Mesmo assim, ele espera que um dia elas mudem. Por isso, não desiste. Com paciência, o cristão sabe sempre perdoar, pois ele nunca deixa dominar-se pela ira, conforme Provérbios 19, capítulo 11, que nos diz: o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Então ele tem um domínio. Ele trata as pessoas com humildade, pois seu alvo é vê-las bem. Não se põe como dono da situação. Ele não se põe como dono da situação, nem como superior a ninguém. Nós temos visto que a falta de paciência, meus irmãos, tem sido a causa para muitas brigas e contendas em algumas igrejas. Pessoas que poderiam ser aproveitadas em certas atividades são execradas. Tudo porque falta essa virtude maravilhosa. Salomão disse que aquele que tem um espírito longânimo sabe muito bem apaziguar a luta. Vamos ler este Provérbios. Provérbios 15, capítulo 15, o versículo 18. Assim nos fala a palavra do Senhor. O homem irrancudo suscita contenda, mas o longânimo apaziguará a luta. Então é pela paciência é que se consegue manter as boas amizades, preservar a unidade tanto no lar, tanto na igreja quanto na sociedade, pois até o homem mais irado pode ser vencido por aquele que sabe ser paciente. Provérbios 25, 15 nos fala: pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Então, quando o homem age de forma longânima, ele destroça o seu oponente, o seu adversário. E é assim que se acontece. A paciência, a mansidão e a humildade são virtudes do Espírito Santo e são atributos da unidade da fé. E tudo isso mostra
as pessoas que são dignas, que têm a sua vocação, que receberam o seu verdadeiro chamado diante de Deus. Então, isto que é a verdadeira paciência. Alguém pode até perguntar, mas qual o resultado ou a bênção de ser paciente? Essa resposta pode ser encontrada na palavra de Deus, meus irmãos. Note que a igreja de Éfeso foi louvada pelo Senhor pela sua paciência. O que é que nos fala lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3? E sofreste e tens paciência. Então era uma virtude da igreja de Éfeso ser paciente. É interessante isso, porque quando João vai escrever para a igreja, é para a mesma igreja que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso. E sofreste e tem paciência. Vocês têm paciência. Sempre haverá bênçãos de Deus para os que são pacientes, que suportam a provação. Como exemplo, a história de Jó. Jó foi um homem paciente. O que é que nos fala lá em Tiago, capítulo 5, versículo 11? Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, muito misericordioso e piedoso. Em momento algum, a Bíblia faz elogios a quem não tem paciência. Eu não vejo a Bíblia fazendo elogio a quem não tem paciência, que age sem pensar e que não tem controle sobre seus impulsos. Porque agindo precipitadamente, sem controle, uma pessoa pode destruir a própria felicidade, e não só a dele, mas a de outros que estão à sua volta. Salomão disse que é melhor o homem longânimo do que o grande herói de guerra, pois às vezes o herói pode conquistar ou dominar uma cidade, mas ele não consegue dominar o seu espírito. Isto está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quem não tem controle de si mesmo, meus irmãos, não está preparado para controlar os outros. Então, nessa parte de paciência, de longanimidade, o exemplo maior é Cristo. Para todas as virtudes do fruto do Espírito Santo, a gente percebe que o exemplo maior é Cristo. Isso a gente vê desde o Antigo Testamento, que vê que Deus é um Deus paciente, é um Deus longânimo. E uma prova clara da paciência de Deus para com o homem pode ser vista num episódio envolvendo o profeta Jonas. Será que existe ali um Deus mais paciente, um Deus mais longânimo do que esse Deus ao qual nós servimos? E a prova disso, da paciência de Deus com o homem, pode ser vista exatamente na vida do profeta Jonas. Jonas não tinha compaixão pelos outros, ele estava voltado para a sua mensagem, aguardando seu cumprimento. Ele preferia ter o seu próprio conforto, ao invés das almas serem salvas da ira de Deus, que era isso o desejo de Jonas, que o juízo de Deus se cumprisse sobre aquela cidade. Mas aconteceu o contrário, os ninivitas se converteram a Deus e Deus os perdoou. Então, meus irmãos, Deus tem paciência com os pecadores. Isso é o que aprendemos nesse acontecimento envolvendo Jonas. Jonas queria que o juízo de Deus se cumprisse sobre aquelas vidas, que ocorresse a destruição, mas Deus agiu com paciência. Deus agiu com longanimidade. Deus querendo sempre trazer o homem para Cristo, porque Ele é um Deus paciente e longânimo. Ele espera o tempo necessário para que o homem se arrependa. Mas quando este passa a abusar desta paciência, sendo pertinaz no pecado, Deus permite que o homem haja como ele quiser. No entanto, ele jamais merecerá a salvação divina. Então, meus amados irmãos, que possamos fazer com que a nossa vida venha a ser uma virtude para os outros, que possamos que a nossa vida seja um reflexo de Cristo para os não cristãos, porque, como eu falei no início desta aula, um testemunho dado vale mais
do que 1000 palavras proferidas. Então, que possamos produzir as virtudes do fruto do Espírito em nossa vida. Que virtudes são estas? Que o autor nos fala como os atributos da unidade da fé. Que possamos produzir em nossa vida a virtude da humildade, a virtude do Espírito Santo, que tem como nome mansidão. A outra virtude também, que ele abordou 2 virtudes, que é a mansidão e a longanimidade. Então, que possamos cada dia mais produzirmos esta virtude em nossas vidas, amém? E assim nós terminamos o subsídio desta lição. Porque quando o crente produz esta virtude, certamente ele consegue suportar uns aos outros, ele consegue ser tolerante, ele consegue agora liberar o perdão que gera o amor, porque o amor é este fruto do Espírito, o amor. E as suas virtudes, que nós estudamos algumas aqui, é produzida em nós pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que possamos a cada dia mais caminharmos para Cristo, caminharmos para o céu, para um dia encontrarmos o Senhor nos ares. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueçam de curtir, deixar seu joinha nesse nosso vídeo, compartilhar o nosso canal, se inscrever e não se esqueça de fazer o teste online. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, até o próximo subsídio. Deus abençoe a todos.